gênia! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo Áudio, junto com o Arthurzinho. O Arthurzinho tá hoje aí no estúdio. E aí? Deu aí pra galera aí. O vídeo de hoje a gente vai falar então sobre o review do teste que a gente fez com o novo Shiver lá do pessoal da Triton. Quem tá me acompanhando nas redes sociais viu que a gente publicou bastante coisa falando sobre esse teste. Inclusive eu quero te pedir, vou te convidar já, né? Me acompanha lá no Instagram, renanlopes.audio, porque lá no Instagram eu trato basicamente como um vlog, né? Eu vou publicando nos stories tudo que a gente tá fazendo e aqui no YouTube eu trago um resumão para que você entregue só o filé de todo o conteúdo que a gente viu por lá, certo? Bem, eu recebi o produto por intermédio do Sandro Campelo, que é representante da marca daqui de Alagoas até o Rio Grande do Norte. E a primeira coisa que eu fiz foi medir os parâmetros do alto-falante ainda não amaciado, né? O objetivo era poder ver qual era a variação que o falante tem depois do amaciamento. Então, para isso, eu utilizei o Clio da Audiomática, tá? Eu tenho o Clio Pocket aqui no laboratório. É um equipamento calibrado que me dá bastante segurança aí nas medições. Eu fiz a medição então do falante ainda sem amaciamento. Você pode ver os dados aqui do lado. Percebe? A gente está com uma frequência de ressonância ao redor dos 50 Hz. VAS de 51 litros. É claro, tem outros parâmetros ali, mas esses parâmetros já me dão um norte sobre o produto, indicando que ele vai ter um comportamento bem interessante na grande maioria das caixas que já estamos utilizando aí no mercado, seja Euclides, ATS, ADG, várias caixas que basicamente tendem a trabalhar com um volume perto dos 60 litros. Depois eu coloquei o produto para amaciar, e o amaciamento desse produto eu fiz durante 2 horas. Apliquei uma frequência de 20 Hz, né? E eu optei por uma frequência bem baixa porque aumentava consideravelmente o deslocamento do cone, e coloquei uma tensão de 50 volts, tá? Específico para esse produto eu utilizei 50 volts porque foi uma margem que eu encontrei de segurança para não ter nem danos mecânicos e nem danos elétricos. Se você vai resolver fazer esse mesmo tipo de teste aí na sua casa, tome bastante cuidado. Eu sugiro que você pode sim usar uma frequência mais baixa, tá? Dependendo do produto. Essa frequência pode ser de 20, de 30, de 50 Hz. Só tome cuidado na tensão aplicada para você não ter danos no seu alto-falante. Fique monitorando a temperatura da bobina, né? Você pode analisar tanto pelo conjunto magnético quanto pelo furo que tem na saída dele e avalie se não vai subir ali um cheiro de bobina queimada, né? Tenha bastante cuidado, tenha cautela para acabar não danificando o falante nesse processo. Mantivemos então por 2 horas esse procedimento e eu esperei o falante esfriar, né? Então remedi novamente, tá aqui os parâmetros que foi remedido. Note que o falante já desceu para 43 Hz de frequência de ressonância. O VAS já foi para 67 litros e o QTS desceu para 0,37, né? O que ainda manteve características muito boas. Ele deu uma mudança ali, é natural. Todo e qualquer falante ele vem mais duro mesmo quando vem da fábrica e ele vai tender a amaciar. O que acontece é que essas mudanças, principalmente do VAS, o fato do VAS subir, pode fazer com que o falante no primeiro momento, assim que você coloca na caixa acústica, tenha um comportamento e depois que você começar a utilizar o falante, começar a tocar, ele apresenta um comportamento completamente diferente. Então tome muito cuidado na hora que você tirar um produto da embalagem dele e colocar na caixa acústica. Não avalie o resultado neste primeiro momento. Tenha muito cuidado e esperar ele tocar um pouco mais. Foi por isso que eu aproveitei para amaciar as 4 peças que eu recebi, comparei todas elas estavam muito parecidas mesmo, e eu aproveitei a oportunidade que estou desenvolvendo o projeto lá para o Atla de Pernambuco, para a carreta exibida, que vai ser montada pelo Vini de Caicó, lá no Rio Grande do Norte. A gente foi até lá, encontramos com eles no Rio Grande do Norte, tanto para falar do projeto da carreta exibida, quanto para aproveitar a oportunidade de testar o produto na frente deles. O Vini tem interesse em utilizar esse novo Shiver aí da Triton, e eu aproveitei a oportunidade para a gente testar em campo a potência do falante, né? Então por isso que eu decidi levar ele já devidamente amaciado, para a gente ter já um comportamento real do que ele poderia trazer pra gente. O Vini disponibilizou pra gente então um paredão lá de 4 graves, 4 de 15, né, com 12 médios, e a amplificação era um 7.8 da SoundMax. A gente fez os testes necessários, conseguimos chegar aí perto de 102 volts, como você pode ver agora aqui nesse vídeo.
É claro que aqui a gente foi no extremo. O falante, no primeiro momento, a Triton estava com a ideia de aprovar ele para 1.700 watts, ou seja, um falante para 83 volts. Como a versão anterior ela era para 1.800 watts, né, que seria 85 volts, eu fui aplicando 85 volts, mas a impedância ela tendeu a subir um pouco mais na hora dos nossos experimentos, então por isso que eu tive uma margem de segurança para ir com a tensão um pouquinho mais alta e tive a liberdade de ir até 62 volts, certo? Mas beleza, ciente de que o produto tinha suportado uma tensão consideravelmente alta lá nos testes, eu ainda não estava 100% convencido para saber a resistência real desse produto. Voltei com ele aqui para Alagoas e resolvi construir a caixa 1501 lá do Euclides, né? Que por uma questão ética eu não vou estar postando aqui os detalhes reais da caixa, mas é a original 1501 do Euclides. Quem tiver interesse na caixa, faz contato com ele lá, né? Inclusive eu vou deixar o contato dele aqui embaixo do vídeo. Essa caixa, inclusive, gerou um experimento da túnel, né? Na profundidade do túnel, em que eu publiquei um vídeo na semana passada falando sobre ela, né? Tá aqui no card o vídeo falando sobre esse túnel, né? Quais são as variações que a gente tem do túnel na frente do falante. Se você estiver usando uma plataforma que não tem o card, dá uma olhada aqui no canal, que o vídeo ficou muito interessante mesmo. E a ideia de ter usado essa caixa porque ela é uma das caixas que é mais utilizada aí no nosso mercado de som automotivo. Para fazer o teste, eu utilizei então um amplificador de alta voltagem, um 30.000 lá do pessoal da banda, porque eu queria subir o máximo possível da tensão para a gente poder ir ao extremo, né? Pra gente poder fadigar um monte aí esse produto e avaliar a resistência dele. E eu queria aproveitar a oportunidade que a gente tava com esse setup montado para testar uma potência um pouco maior. O fabricante me autorizou a subir um pouco mais da tensão para a gente saber até onde o falante poderia ir. Então eu aproveitei para utilizar a mesma técnica utilizada na norma ES 2003, né? Com a revisão de 2003, para teste de potência de alto-falante. Eu utilizei um ruído rosa com um high pass em 43 Hz, que é a frequência de ressonância, e o low pass uma década acima, que seria 430 Hz, e deixei esse produto tocando com 87 volts, tá? E 87 volts equivale a algo em torno de 1.900 watts. O produto se comportou perfeitamente bem, a gente manteve aí perto de 1 hora e um pouquinho, infelizmente não pudemos ir um pouco mais, porque a vizinhança no local estava um pouco incomodada com barulho, mas em nenhum momento o produto apresentou aquele cheiro característico de queima de bobina e muito menos danos mecânicos, né? A princípio ele estava com um comportamento muito bom e eu aproveitei a oportunidade que a gente tinha esquentado o alto-falante para poder também trazer um teste aqui que seria a compressão de potência. Quando o alto-falante esquenta, o RE dele tende a aumentar, que por consequência aumenta a impedância. Então, como o conjunto lá deveria estar fechando em 1 ohm, mas com o aumento da temperatura essa impedância sobe, né, para 2 e um pouquinho, eu aproveitei para traçar a curva de resposta do falante frio e depois comparei com ele quente. Então tá aqui a resposta do 2. Percebe que na resposta branca, o falante ele cresceu mais na região de baixa frequência, mas perdeu algo de 2 decibéis na região mais alta. Isso acontece porque quando o falante esquentou, ele perde naturalmente a eficiência, mas como as partes de molas estão quentes, elas tendem a subir o CMS, ou seja, o falante fica um pouco mais mole. A frequência de ressonância baixa um pouco mais, então ele dá aquela engordada um pouquinho na baixa frequência. Mas o interessante é que mesmo o falante quente, ele perdeu apenas 2 dB. É óbvio que ele pode perder um pouco mais se a gente aquecer ele ainda mais, mas eu já achei bem interessante mesmo, indicando que o produto foi aos 1.900 watts num comportamento até que tranquilo, né? Então a gente poderia estar dizendo que esse falante poderia suportar tranquilamente os 1.900 watts, que foi inclusive o retorno que eu passei para a Triton quando eu mandei o relatório para eles, dizendo que realmente eu tinha aplicado 87 volts durante pelo menos 1 hora no produto usando a norma ES com a revisão de 2003. Agora, claro que ciente de que a impedância tinha subido, eu tinha mais liberdade de colocar ainda mais tensão. E eu aproveitei para tentar simular o máximo possível do mundo real, ou seja, infelizmente, algumas pessoas acabam utilizando distorção na hora de tocar com o produto, acaba exagerando um pouco mais na potência, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu propositalmente deixei o amplificador clipar um pouco mais, monitorando qual era a tensão que estava indo para ele, e como você pode perceber, a gente conseguiu passar mais de 100 volts aplicado ao alto-falante. Mais uma vez salientando, é claro que eu tenho ciência de que a impedância subiu, o consumo de corrente caiu um pouco mais, mas mostrando que se a gente tivesse numa situação real, né, de utilização do produto no dia a dia, é um produto que realmente ele tem suportado, né, tem aguentado aí tranquilamente alguns desaforos que a gente acaba produzindo nele. O que me deu bastante confiabilidade na utilização, me deixou bastante confortável em usar o produto, porque o fabricante no primeiro momento tinha
me dito sobre 1.800 watts RMS, a gente foi até 1.900, que inclusive eles aprovaram o produto para 1.900 watts RMS, com a capacidade de utilização de um amplificador de 3.800 watts. A gente usa o dobro da amplificação justamente para que a dinâmica da música, né, permita ir com picos maiores e o valor RMS acaba ficando um pouco menor. Numa forma global, gostei bastante do produto, a gente tocou com ele por bastante tempo, nessas condições, né, usando um amplificador de alta voltagem. Uma coisa muito interessante que eu achei é que a sonoridade dele não muda muito mesmo em regime de alta potência, ele se comporta tão bem em volume baixo quanto em volume alto e tem características gerais muito boas mesmo, como cone não semi-prensado, carcaça de alumínio, usinagem muito bem feita. A única sugestão que eu dei lá para Teton é que eu achei ele muito pretão, a gente poderia ter um pouco mais de cor, né, de repente um conjunto cromado ou uma cor um pouco mais clara, porque geralmente o pessoal utiliza esse produto com conjunto magnético virado para fora, mas que isso é apenas uma característica estética, né? Não necessariamente de desempenho de produto. Então, de uma forma geral, gostei muito do produto. Quem me conhece sabe que se eu tô aqui no YouTube falando em um determinado produto é porque eu realmente aprovei ele e não simplesmente porque a marca me mandou. Tá? Teve muitos produtos que eu testei e decidi não colocar os vídeos na internet porque eu quero trazer para o mercado aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu tenho certeza que a gente pode contribuir para o crescimento do nosso mercado. Agora vamos lá, né? Se você ficou comigo até agora no final do vídeo, eu imagino que assim como eu, você é um cara apaixonado pela parte técnica, então eu gostaria de fazer um convite. Agora no dia 22 de abril de 2019, eu estou abrindo algumas poucas vagas para um curso online que eu tenho falando sobre alto desempenho no som automotivo, em que eu ensino da bateria até os ouvidos. Eu estou usando mais de 20 anos que eu tenho aí estudando áudio para te dar um atalho, né? Encurtar o teu caminho aí no teu aprendizado e contribuir contigo para tu poder buscar o melhor resultado possível aí do teu sistema de som. Se você tem interesse em participar dessa turma, entra lá no meu site no www.estudodoaudio.com.br, que tem bastante detalhe lá para você saber exatamente o que eu vou te entregar nesse treinamento, certo? Aqui embaixo tem um link caso você queira clicar para ser mais fácil de ir até lá. Eu imagino que você também deve estar querendo ouvir o Falando e Tocando, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Continua me acompanhando tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, porque logo logo eu vou trazer alguns projetos que vão ser feitos com esse sistema, inclusive o projeto da carreta exibida lá, que vão ser 48 graves a princípio, com 96 média. A gente vai mostrar detalhadamente o dia a dia lá no Instagram e o projeto completo com vídeo aqui no YouTube, certo? Então fica tranquilo que você ainda vai ver muitas vezes esse sistema tocando. Quero agradecer de coração por você ter estado comigo, não deixa de participar, é teu comentário, a tua curtida, quem faz, fomenta, né? Quem fomenta para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui, beleza? Contribui aí, cara, compartilha para teus amigos, mostra essa informação para muita gente, que ela vai longe. Um grande abraço e até a próxima.